Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de Imersão Balé Clássico Iniciante. Na aula de hoje, nós vamos finalizar algumas informações sobre noções básicas do balé clássico e iremos aprender novos passos em relação à técnica. Então vai ser uma aula muito rica, uma aula muito importante com bastante aprendizado. E falando rapidamente sobre a aula passada, onde nós também comentamos um pouco sobre noções básicas do balé clássico e também fizemos alguns exercícios práticos, vocês irão perceber que durante essa aula eu irei falar sobre algumas coisas que aprendemos na aula passada. E essa é a ideia, que a cada aula a gente vem aprendendo e agregando ainda mais bagagens de conhecimento para que o nosso aprendizado seja completo. Então será uma aula muito especial, onde iremos relembrar um pouquinho da aula passada e ainda iremos aprender coisas novas. E lembrando também que toda aula prática tem à disposição de vocês um material teórico. A nossa primeira aula liberada já teve o seu material teórico e a nossa segunda aula também terá o material. Então fiquem atentos, não deixem de fazer a leitura porque é um material muito bom, muito importante que vai agregar ainda mais o nosso conhecimento. Então vamos para a aula! Então, vamos começar a aula. Eu tenho certeza que vocês se lembram que na aula passada eu comentei a diferença entre alongamento e aquecimento. E falei também que é de devida importância, antes de qualquer atividade física, a gente realizar esse trabalho no nosso corpo, para preparar o nosso corpo para determinada atividade física. Então, com certeza, eu não poderia iniciar a nossa aula de uma forma diferente. E ainda vou puxar uma coisinha a mais. Vocês lembram também que eu falei que eu tenho um projeto de aulas online, o VS Online. Nesse projeto eu trabalho várias modalidades, desde o balé clássico, que é o nosso foco, mas também trabalho outras modalidades para a preparação do nosso corpo, que também é o nosso foco, já que o nosso corpo é o nosso material de trabalho. Então a intenção é que eu passe no nosso projeto de imersão clássica também um pouquinho do que eu realizo nessas aulas online, para que vocês percebam que o balé clássico não é somente técnica. O balé clássico envolve muitas outras coisas que a gente precisa fazer para melhorar o nosso corpo, nosso condicionamento, nossa preparação física, nossa flexibilidade, para que a gente tenha um aprendizado melhor e um dia a dia melhor. Então, o nosso aquecimento de hoje vai ser alguns exercícios que eu trabalho lá no meu projeto online, alguns exercícios de preparação física. São exercícios simples que a gente precisa dar uma atençãozinha à forma como a gente respira, que é para a gente desenvolver ainda mais a nossa resistência e o nosso condicionamento físico. Então, primeiro eu vou marcar tudinho com vocês, bem explicadinho, e depois eu coloco uma música e a gente só vai realizando, combinado? Então vamos lá! Na aula passada nós trabalhamos um aquecimento dinâmico e a ideia é a mesma coisa. Então nós vamos trabalhar a cabeça, em cima, embaixo, 8 repetições. Para um lado, para o outro, 8 repetições. Nós vamos fazer uma rotação para um lado e uma rotação para o outro lado, ok? Finalizamos essa parte aqui, braços. Braços para um lado, 8 segundos. Para o outro, lá atrás, lá atrás. Estica tudo lá em cima, estica tudo lá atrás. Cada posição com uma duração de 8 segundos. Depois vamos trabalhar pernas. Então eu vou manter minha postura ereta, meu alinhamento natural. Vou puxar a perna à frente no meu limite, mantendo tudo esticado, ok? Depois eu vou trabalhar essa perna ao lado, frente, e vou tentar abrir, mantendo o meu quadril aonde? Para frente. Cuidado para não virar o quadril também, ok? Trabalhei lado, vou lá atrás. Joelhos bem juntinhos, pernas bem esticadas e mantém, ok? Cada posição, 8 segundos. Vocês lembram que na aula passada, um dos nossos últimos exercícios foi sobre fortalecimento de pés, onde a gente relacionou a anatomia do pé com alguns exercícios que nos ajudam a aquecer e fortalecer. A gente treinou na aula passada e agora vamos treinar aqui também. Então nós vamos trabalhar a rotação, certo? Vamos trabalhar 5 rotações
Então, abri, ó, uma segunda posição, pés paralelos. Vou lá longe, alongando essa parte do meu tronco. Voltei. Vou lá do outro lado. Vou relaxar e descer. E aqui eu vou tentar apoiar minha mão no chão, o máximo que eu conseguir, com o pescoço bem relaxado. Fiz uma flexão de joelhos e subi. Cada posição sustenta quanto? 8 segundos. Finalizei essa partezinha de aquecimento, agora a gente vai para uma parte mais hard, que é para o nosso corpo realmente disponibilizar ainda mais energia. Então nós vamos trabalhar esses exercícios de preparação física, com foco nessa respiração correta, que é pra gente não perder tanto fôlego. Então nós vamos trabalhar 20 segundos de uma corrida estática, que é quando a gente faz esse movimento no lugar, certo? Já tenta trabalhar a ponta de pé, ó, enquanto faz a movimentação. Braços aqui, encosta o joelho na mão, já foi. 20 segundos nessa corridinha. Finalizei os meus 20 segundos, vamos fazer o quê? Nossos polichinelos, que também fizemos na aula passada. Polichinelo comum, 12 vezes. Abrindo, fechando. Respira e vamos fazer o polichinelo alternado. Alternando perna à frente com o braço. Mais 12 repetições. Finalizei essa sequência de polichinelos, ainda tem mais? Só mais um pouquinho. Nós vamos para o chão, onde nós iremos trabalhar 8. 5 é bem pouquinho. Vamos trabalhar 8, que é mais ou menos uma média. Vamos trabalhar 8 flexões de braço, mas vamos trabalhar de uma forma diferente. Não vamos trabalhar com pernas esticadas lá atrás. Vai ser com o joelho no chão, ok? Alinhei os meus 2 braços e eu preciso fazer essa reta. Não posso deixar bumbum lá em cima, nem bumbum lá embaixo. É como se fosse uma prancha. E daqui eu desço, subo. Desço, subo. São 8 repetições. E para finalizar esse aquecimento, que vai ser uma beleza, nós vamos fazer 10 abdominais. E aí eu apelido ele de estica e puxa. Porque nós vamos puxar, esticar, puxar, esticar. E são 10 repetições, certo? Tá aí esse aquecimento bem legal, só pra gente liberar mais energia e ficar mais disposta. Então agora eu vou colocar a música pra gente fazer ele direto. Dá tempo de respirar, beber um pouquinho de água pra gente começar. Todo mundo preparado? Vamos lá! Relaxa tudo, fica bem relaxado. 7, 8 e... lateral. Rotação, devagar. Lá atrás, joelhos juntinhos, equilíbrio.
joelho. Lá atrás, com os joelhos bem juntinhos. Relaxou? Pés com essa ideia de fortalecimento. Vamos lá? Respira, mão na cintura. O pezinho lá na frente. Tira do chão. Rotação anterior para fora. Rotação underarm para dentro. E agora ponta e flex. Puxa bem no flex. Essa movimentação, além de ajudar na flexibilidade dos nossos pés, ajuda no fortalecimento. Então é muito importante a gente sempre realizar. Prepara o outro pé. Vamos fazer a rotação anterior para fora. São 5 movimentações. Rotação underarm para dentro. Ponta e flex. Isso. Relaxou. Pronto. Deixa aí bem longe para um lado. Do outro. Lá embaixo. Deixa o pescoço solto. Desenrolou bem devagarzinho. Respirou. Corrida estática. 7, 8 e 1. Aê! Respira fundo. Vamos para o polichinelo comum primeiro, batendo palma lá em cima. 7, 8 e 1. Respira. Prepara para fazer o alternado. 7, 8 e... Respirou. Vamos pro chão, finalizar com flexão e abdominal. Joelhos juntos, braços esticados, bumbum alinhado. E 1 e... Voltou. Abdominal para finalizar. Estica e puxa. 7, 8 e... Conseguimos finalizar o nosso aquecimento. Tenho certeza que vocês estão com bastante energia. Agora vamos embora para o próximo exercício. Então, pessoal, o nosso próximo tópico, depois desse aquecimento bem energético, vai ser apenas uma teoria, uma noção básica, mas que é muito importante para nós bailarinos.
Então, vou dar uma explicadinha bem rápida nele. Não é algo difícil, é algo simples. Vamos só prestar bastante atenção que é pra gente aprender. O nosso tópico de agora é o diagrama de Vaganova. O que é o diagrama de Vaganova? Bom, Vaganova, certo? É quem criou o nosso método, que é baseado nesse método russo, que é o método Vaganova. E o diagrama é como se fosse um mapa, certo? Para a gente poder se localizar melhor no ambiente onde dançamos, onde fazemos aula. Existem mais de um diagrama. Existe o diagrama de Vaganova, que é o mais utilizado, de uma certa forma por ser o mais simples, mas também existe o diagrama de outros métodos. Então é assim, o diagrama ele é composto por 8 pontos. 8 pontos de localizações na nossa sala ou no nosso palco. Mas a gente precisa bastante dele porque a gente tendo em base o diagrama de Vaganova, nós conseguimos fazer aula em qualquer lugar, conseguimos dançar em qualquer espaço, independente de ser um círculo, de ser um quadrado, de ser um triângulo. A gente consegue se localizar melhor, por isso é de extrema importância. Então, como eu disse, são 8 pontos de referência. O primeiro ponto de referência para a gente é o espelho ou o nosso público. E aqui é o nosso ponto 1, ou seja, vocês são o meu ponto 1. E de aí em diante, nós vamos marcar cada diagonal e cada lateral como um ponto. Ou seja, se vocês são o meu ponto 1, a minha diagonal é o meu ponto 2. A minha lateral é o meu ponto 3. A próxima diagonal é o meu ponto 4. A próxima lateral é o meu ponto 5. A próxima diagonal é o meu ponto 6. A próxima lateral é o meu ponto 7. E a outra diagonal é o meu ponto 8. Ou seja, não é difícil. É só a gente imaginar que cada cantinho representa um ponto, sendo lateral, fundo, frente e diagonais. Então é bem simples, ó. Vamos marcando comigo no espaço que vocês estão, marcando como referência. No meu ponto 1 tem a câmera que está me gravando, então a câmera é o meu ponto 1. Na minha diagonal eu tenho uma cortina, é o meu ponto 2. No meu lateral tem uma porta, é o meu ponto 3. Na minha diagonal tem outra cortina, é o meu ponto 4. Aqui nessa lateral do fundo, eu tenho uma parede, é o meu ponto 5. Na próxima diagonal, eu tenho uma parede novamente, é o meu ponto 6. Nessa lateral minha, tem uma parede com umas plaquinhas de gesso, é o meu ponto 7. E na minha próxima diagonal, tem mais uma parede, que é o meu ponto 8. Então não fica difícil da gente ir fazendo essas ideias, certo? Esse é o diagrama de Vaganova, que é extremamente importante. Então a partir de agora eu vou começar a utilizá-los com vocês, só para fixar mais na nossa cabeça, certo? E se caso algum dia alguém perguntar, mas para que serve o diagrama de Vaganova? Aí vocês já podem explicar. O diagrama de Vaganova serve para que os bailarinos possam se localizar melhor no ambiente em que fazem aula ou que dançam. Agora vamos para o próximo tópico. Então, o nosso próximo tópico também é uma noção básica que a gente precisa saber de cor mesmo, porque é uma das coisas que a gente mais utiliza na nossa dança, nas nossas aulas, então é algo muito importante, muito mesmo. É algo um pouquinho mais complicado, porque acaba confundindo a cabeça da gente, mas eu vou explicar agora alguns básicos, certo? Onde vocês estariam utilizando se estivessem fazendo aula semanalmente, e existem outros também, mas que a gente vai aprendendo de acordo com a nossa evolução. Então agora eu vou explicar o básico. Essa noção básica agora nós chamamos de as direções
e posições do nosso corpo e das nossas pernas, ok? A primeira direção que nós temos é anfas. É um pouquinho difícil a pronúncia, mas a gente vai se adaptando. Mas sempre que eu quero dizer assim, pessoal, vamos fazer as posições dos braços anfas. O que significa? Nós vamos fazer de frente, certo? Todo o meu corpo vai estar de frente. Eu posso estar na primeira, na segunda ou na terceira posição. Mas o que importa é que cabeça, ombros e quadris estejam para frente. Então já decora, ó, anface, tudo para frente, certo? A segunda direção é em relação às nossas pernas. Anface em relação a todo o nosso corpo. Essa segunda direção é uma movimentação de pernas, certo? Quando eu digo assim, pessoal, vamos esticar uma ponta ala secom. Ala secom. O que é ala secom? Ala secom significa que meu quadril, meus ombros, minha cabeça estão para frente. Porém, a minha perna de ação, que é a perna que eu estou fazendo os movimentos, está ao lado. Então, eu posso esticar ala secom direita ou posso esticar ala secom esquerda. É algo bem interessante. Então, é isso. Anfas, de frente. Ala secom, lados. Então, eu posso fazer... Vamos fazer uma ponta, anfas, ala secom. De frente, anfas, ala secom, de lado. É bem legal, não é? É interessante. E aí nós temos essa próxima posição do corpo, que é quatrième. Quatrième. É um pouquinho mais difícil, mas é interessante. Essa palavra, quatrième, é ligada à quarta posição de pés. A quarta posição a gente não aprendeu, porque ela requer um nível de andeó um pouquinho a mais. Mas essa posição significa que eu estou nessa quarta posição, aqui, certo? Um pé na frente e o outro pé atrás. E desse quatrième, eu tenho derivações de movimentações de quê? Das pernas. E é aí esse trocadilhozinho que a gente precisa pegar. Eu tenho quatrième devant, que é frente, e tenho o quatrième derrière, que é trás. Mas nas aulas normalmente a gente não utiliza essa palavra, quatrième, porque é um pouquinho mais complicado. A gente utiliza devant, derrière. Aí a gente precisa estar fazendo as nossas analogias, cada um tem a sua analogia. Mas ó, vamos recapitular tudo que não é difícil. Anfas é frente, todo o meu corpo para frente. Ala secom é movimentação das pernas, direções das pernas. Ala secom é lados. Devant lembra quatrième, que lembra devant. E devant é frente. E temos o derrière, que é trás. Então dá para ir fazendo aos pouquinhos essa analogia. Frente, devant, atrás, derrière, lados, ala secom. Tudo isso tem lá no material teórico, certo? Que é para vocês fixarem ainda mais. Mas, por exemplo, eu posso pedir uma ponta devant. Aí vocês já sabem. Ponta, devant. Ponta do pé, devant. Um pointé. Posso pedir pointé ala secom. Pointé ala secom. Lado. Aí já vai lembrando. E posso pedir um pointé derrière. Derrière onde? Trás. Lá atrás. E todas essas posições têm em comum o quê? Abdômen acionado. Por isso que a gente precisa fazer abdômenes, que é para fortalecer o nosso abdômen, para a gente manter a nossa postura. Peso sempre bem distribuídos, que é para a gente não acabar machucando nenhuma parte do nosso corpo. Nosso alinhamento natural também é super importante. Então essas são algumas das posições do nosso corpo
e das nossas pernas que a gente utiliza no balé clássico. Devant, frente. À la seconde, lado. Derrière, trás. En face, de frente. Vamos lá para o próximo tópico. Então, pessoal, o nosso próximo tópico, para a gente finalizar rapidinho essa ideia de noções básicas e logo partir para a prática, é o plié. Ah, mas o plié, pelo que eu já ouvi falar, é um movimento. Sim, o plié é um movimento e nós vamos trabalhar ele ainda hoje. Mas também existe uma teoria por trás do plié. O plié, traduzido do francês, ele significa dobrar, flexionar. Então a gente já imagina que a gente vai trabalhar algum tipo de flexão, algum tipo de dobras com as nossas pernas, não com os braços. Então o plié no balé clássico, ele desenvolve um trabalho incrível que é de extrema importância, por mais que ele seja simples. No balé clássico, o plié é como se fossem as nossas molas. Eles nos dão agilidade, nos dão força, nos dão suavidade, nos dão impulsos para saltos. Então o plié é uma coisa que, se a gente não aprender a fazer no início, a gente não evolui, não desenvolve. Porque muitos passos precisam dessa suavidade do plié, dessa graciosidade, mas também alguns passos precisam dessa agilidade, desse impulso. Então essa é uma teoriazinha por trás do plié. Por isso que eu preciso explicar antes para vocês o que é o plié, quais são essas funções que ele exerce, esses benefícios que ele traz pra gente, porque senão vocês não vão entender quando vocês estiverem fazendo a prática. Então, durante o plié, durante essa dobra das nossas pernas, a gente precisa transmitir essa suavidade. É um movimento leve, não é um movimento pesado, é um movimento leve. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa transmitir essa agilidade e esses impulsos. Mas também temos que ter alguns cuidados com o plié. Principalmente quando a gente utiliza ele para saltos, a gente tem que ter cuidado ao voltar para o chão. Mas é uma coisa que mais pra frente eu vou estar explicando. Dentro do plié, nós podemos relacionar a duas coisas. Já sabemos que plié é flexionar ou dobrar. E dentro dessa flexão, dessas dobras, nós temos o demi-plié e temos o grand plié. A gente pegando essas primeiras palavras, demi traz a ideia de metade. Então a gente já pode relacionar com uma pequena flexão. Grand, a gente pode relacionar com grande. Então a gente já sabe que vai ser uma grande flexão, certo? Então agora que vocês já sabem mais ou menos essa teoria, o que a gente precisa ter, como funciona, agora vamos para a prática do grand plié e do demi plié. Vou precisar que vocês peguem uma barra, certo? Uma barra improvisada, por isso essa cadeirinha tá aqui, que é só pra gente ter ela como apoio, não perder o nosso equilíbrio, nem fazer o exercício incorretamente, ok? Então vamos lá. O demi-plié é uma pequena flexão, certo? Isso a gente já sabe, essa diferença a gente já sabe. O que é que todos eles têm em comum, além dessa ideia de flexão? Todos eles têm em comum o alinhamento corporal, essa ideia de suavidade, essa ideia de impulsionar, a ideia de fortalecer, certo? O que é que tem mais? Abdômen acionado, pernas em en dehors, joelhos sempre nessa ideia de pra fora, nunca a ideia de caídos para frente, ombros, tá onde? Tá fechado? Não, o ombro está aberto. As nossas escápulas, elas ficam posicionadas porque eu não posso fechar, mas também não posso prender lá. É uma ideia de fortalecer. Então eu tô aqui, eu fecho as minhas escápulas, como se eu quisesse juntar elas, mas eu não posso juntar 100%. Isso ajuda a fortalecer. Então o plié, ele tem muitos detalhezinhos, é uma movimentação simples, mas que tem muitos detalhes que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, ó, de frente para o nosso apoio, vou subir aqui só para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor. Professora de balé tem dessas, toda aula é uma amarração diferente. Mas então, ó, estamos aqui na primeira posição, en dehors, para fora.
sabemos que plié é flexionar. Então, vamos flexionar o nosso joelho. Flexionei, certo? Não precisa ir lá embaixo. Vamos por partes. Flexionei. Ok? O que é que eu posso fazer de errado aqui? Eu posso fazer isso, ó. Posso empinar o meu bumbum lá para trás. Ou então eu posso fazer e colocar os meus joelhos lá para frente, o que é incorreto. Ou então eu posso descer muito pouquinho, posso descer demais e nem fazer um e nem fazer outro. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção agora em todas essas explicações que eu vou dar. Mas enquanto eu vou explicando, vocês vão fazendo e vão testando no corpo de vocês, ok? Então eu vou ficar mais próximo para vocês visualizarem melhor essa região aqui minha. Então, plié. Primeira posição, flexionei. Meus joelhos precisam estar abertos, certo? Eu tenho que ter cuidado para os meus joelhos não fazer assim, ó. E lá pra frente. Olha a diferença de pra frente e aberto. Pra frente, aberto. Dá pra perceber. Primeiro ponto, joelhos para fora. Pequena flexão é pequena flexão. Bem pouquinho. E temos também a grande flexão, que fica para mais tarde. Então, ó, fiz a pequena flexão, encaixei o meu bumbum, não deixo o bumbum lá atrás, encaixei o meu bumbum. Cresci, costas, abri ombros, mão na cintura. Tem um demi-plié perfeito. Vamos treinar? Mão na cintura, primeira posição. 7, 8. Plié, demi-plié, estica. Lembra de tudo que eu falei. Demi-plié, estica. Demi-plié, estica. Demi-plié, fica. Se corrige, olha se tá tudo ok, se joelhos estão abertos, cresce tudo, tá ok? Subiu. Tá ótimo, não tá? Essa é a ideia do demi-plié. E eu posso fazer de primeira, posso fazer de segunda, posso fazer de terceira lá no meio do pé. Olha que legal, tem uma possibilidade infinita de fazer plié. Agora vamos para o nosso grand plié. Grand plié é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais chato, certo? A gente precisa de ainda mais atenção. Por quê? O grand plié, eu vou até lá embaixo. Eu faço a flexão, vou descendo, vou descendo, vou descendo, cheguei. Mas eu não posso tirar calcanhar. É uma coisa que vai natural, sabe? Ó, vamos descendo. Sem regra nenhuma, só vamos descer. Não tira calcanhar do chão. Deixa o calcanhar sair naturalmente e sustenta. Fica aí um pouquinho. Vocês veem? Conseguem sentir como é pesado? Para vocês terem uma noção de como é uma movimentação boa. Então agora vamos lá mais uma vez. E vai descendo, não tira calcanhar do chão, não tira calcanhar do chão e chegou. E agora, ó, impulsiona calcanhar e estica lentamente. Essa é a ideia do grand plié. Eu vou descendo até o meu calcanhar não aguentar mais ficar no chão e sustento. O meu calcanhar, ele é o último a sair, mas na volta ele tem que ser o primeiro a chegar. Mas aí eu não vou fazer isso aqui, pá, e subir. Eu vou impulsionar e controlar a minha subida. Tudo isso com mais todos aqueles outros detalhes do plié. Joelhos para fora, costas grandes, ombros grandes. Vamos treinar de frente para o nosso apoio, ó. Primeira posição, encaixou o bumbum, cresceu costas e plié, 1, 2, 3, cheguei no plié e grand, 5, 6, 7, 8, volta, 1, 2, 3, cheguei no plié, estica, 5, 6, 7, 8. É nessa contagem bem lenta para a gente aprender. Vamos mais uma vez, de frente para o nosso apoio. 7, 8, plié, 1, 2, 3, cheguei, 4,
certo? Vamos fazer um exercício com música agora e nós vamos trabalhar 2 pliés, certo? Em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. São 2 pliés em 4 tempos, ou seja, em 8 segundos vamos trabalhar 2 pliés. Enquanto vocês estão fazendo, eu quero que vocês se corrigem levemente, de uma maneira suave, se olhem, vejam se vocês estão fazendo tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que eu informei sobre o plié e vão se corrigindo, certo? Vamos lembrar daquele ponto bem importante que eu falei sobre consciência corporal. No segundo tempo da música, vamos fazer 2 grand pliés de 8 tempos, ou seja, 8 segundos. 4 segundos para fazer o plié, 2 segundos para fazer o plié, 2 segundos para chegar no grand plié, lá embaixo. 2 segundos para voltar para o plié, 2 segundos para esticar. Ou seja, vamos fazer 8 tempos, o grand plié completo, ok? Posicionem a barra de vocês e vamos fazer de frente, tudo bem? Então vamos lá. Preparou? Já pode deixar as mãos na barra, primeira posição. Posicionou? Foi o plié e o grand plié. Agora vamos para mais uma movimentação. Bom, pessoal, então agora nós vamos para o nosso último exercício da nossa aula de hoje, certo? Agora nós vamos aprender o passo relevé. Tem esse Rzinho, relevé. E para aprender ele, nós vamos precisar de uma bolinha, certo? Pode ser qualquer bolinha que vocês tenham em casa. Nós vamos utilizar essa bolinha porque ela vai nos ajudar a manter o alinhamento do nosso relevé, que é muito importante para a gente não realizar o movimento incorreto e não distribuir o nosso peso incorretamente. Existe o relevé e existe o élevé, que é sem R. E aí nós vamos primeiro aprender o relevé e depois eu vou explicar qual é essa diferença, certo? Porém, no método Vaganova nós só utilizamos o relevé. Oficialmente assim, só o relevé. Mas não significa que eu não possa agregar outras movimentações como o relevé. É um pouquinho confuso, mas dá tudo certo. O relevé consiste em elevar. Então, quando a gente pensa em elevar, a gente já pode pensar assim: ah, nós vamos trabalhar na meia ponta. Nós vamos subir na meia ponta. E voltando lá para a anatomia do pé, a meia ponta é onde fica o nosso metatarso. A gente trabalha essas falanges dos nossos dedos e trabalhamos também o metatarso. Então, quando a gente vai para o relevé,
quando a gente sobe nessa meia ponta, o nosso peso precisa estar distribuído corretamente nos dois pezinhos no metatarso, que é para a gente não se prejudicar, não ter nenhuma lesão, certo? No relevé, a gente precisa passar pelo plié antes para poder subir lá na meia ponta. É difícil? Não é difícil, bem facinho, até porque acabamos de aprender o plié. Então, ó, vamos treinar, vamos colocar a nossa bolinha entre os nossos calcanhares e apertar, sem deixar ela cair no chão. Apoia na nossa barra. E aí nós vamos treinar, certo? Passo a passo. Primeiro nós precisamos fazer o plié, que é a pequena flexão, certo? Estiquei. Então vamos lá. Plié. E agora eu preciso subir lá na meia ponta sem deixar a minha bolinha cair. Subiu. Ó, conseguiram? E desce. Essa é a movimentação do relevé. Eu passo pelo plié e estico. E eu não posso deixar o meu peso, ó, cair pro dedinho. Olha só o que acontece quando o meu peso cai pro dedinho. Minha bolinha cai. O que é que isso significa? Que o meu peso está sendo distribuído incorretamente. Imagina só o peso do corpo todo de vocês lá no dedinho mindinho. Provavelmente ia acontecer alguma lesão. Por isso a gente precisa de consciência corporal para olhar, observar o que está incorreto e corrigir. Vamos treinar mais uma vez? Põe lá. Prende bem, não deixa essa bolinha cair. Alinhamento corporal. E plié e meia ponta. Desceu, desceu, chegou. E plié e estica tudo, ó. Tudo esticado. O joelho não fica flexionado de forma alguma, certo? Desceu. E plié e estica. Não deixa a bolinha cair. Desceu. Essa é a ideia do relevé. Qual a diferença entre relevé e élevé? O élevé não tem plié, é só subir. Ele é mais fácil, mas o relevé a gente precisa sim ter essa passagem pelo plié, ok? Vamos fazer agora o exercício na música? Deixa a nossa bolinha de lado, porque vocês já aprenderam e não vão fazer incorreto. Primeiro nós vamos dar uma aquecida nos nossos pés. Então nós vamos subir no relevé, sem o plié, e vamos alternar, certo? Para dar uma aquecidinha nos pés, fazer um trabalhozinho. Vamos fazer essas movimentações 8 vezes e depois vamos fazer relevés, com plié e sobe, desceu, plié e sobe, desceu, certo? Em um tempo calmo, devagar, em 4 tempos. E 1, 2, 3, desce 4. 1, 2, 3, desce 4. Que é pra gente ter um exercício ótimo. Vamos lá. Deixa eu pôr a música pra gente fazer.
Hoje nós não vamos finalizar com uma reverência, certo? Se vocês quiserem fazer uma reverência livre, fiquem à vontade. Escolhe lá uma música no YouTube, pode ser a mesma reverência de ontem ou pode ser uma reverência mais livre. Mas espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Eu acredito que foi uma aula bem completa, com bastante informações, com bastante prática, né, e percepção do nosso corpo. E lembrando que também tem um material teórico. Então espero que vocês tenham gostado mesmo de coração e até a próxima aula. Um abraço!